Amém, meus irmãos, a graça e a paz, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Passando aqui com mais uma palavra do Evangelho, meditando no livro de Mateus, capítulo 13. Vamos a partir do versículo 13, capítulo 13, versículo 13. Por isso lhes falo em parábolas, para que vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendam, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Pulando para o final: para que não suceda que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Aqui uma conversa entre os discípulos e Jesus, e eles perguntavam: Senhor, mas por que o Senhor fala em parábolas? E Jesus explicando: para os outros eu falo em parábolas, para vocês eu explico. Quando a palavra nos é dada, o próprio Espírito Santo testifica para nós cristãos, que somos templos do Espírito Santo, a palavra, o ensinamento que Jesus está dando aqui. Porque essa palavra é só para quem se converteu ou vai se converter, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Então essas pessoas têm um entendimento, porque simplesmente a leitura da Bíblia, muitos já devem ter falado: eu já li e não entendo nada, porque ela só é revelada pelo Espírito Santo, mas somente aos olhos daqueles que amam ao Senhor. Porque quando João Batista batizava e ele viu que chegou os saduceus, os fariseus e aqueles que mestres da lei, e foram se batizar, João Batista falou para eles: bando de víboras, vão e deem frutos de arrependimento. Como que se pode dar fruto? Tem que ter semente. E quem dá a semente? Somente o Espírito Santo dá a semente. Então aqueles que não se converteram, que não se entregaram para o Senhor, ou não têm intenção, porque o Senhor conhece o nosso coração, esses não recebem a semente. Eles não podem dar fruto, então não vão se converter. Muitas vezes nós vemos as pessoas más no mundo fazendo coisas ruins, maldade, matando, e não sendo punida, não sendo castigada, mas pelo contrário, às vezes vão prosperando, crescendo financeiramente, ganhando dinheiro. Deus não vai corrigir essas pessoas, porque Deus não quer que ninguém se converta com medo do castigo, com medo de ir para o inferno. Mas Ele nos ensina que aquele que crê será salvo. Aquele que crê e conhece ao Senhor e busca ao Senhor, o Senhor diz que Ele busca aqueles que o amam em espírito e em verdade. Não é por medo do inferno, mas é por amor ao Senhor. Satanás tentou Jesus no deserto dizendo: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Satanás estava tentando Jesus ali para ver se ele era realmente Filho de Deus e obedeceria somente a Deus, ou se desviaria e iria obedecer à voz de uma outra pessoa. Mas Jesus não. Jesus, ele simplesmente recusou em dar ouvidos à palavra de Satanás e declarou que era Filho de Deus, ouvindo somente os mandamentos de Deus. Por isso que as pessoas prosperam mesmo na maldade, mas no último dia, no acerto de conta, cada um vai receber o galardão segundo as suas obras, segundo aquilo que fez. Então Deus não vai castigar essas pessoas que praticam o mal, para que elas não venham se arrepender dos seus pecados, e devido à natureza de Deus, que Ele declara que aquele que se arrepender e confessar Jesus será salvo. Então esse arrependimento não pode vir pelo medo, mas pelo amor. Por isso muitas vezes Jesus falava em parábolas, e muitas vezes, por não estarmos com o coração quebrantado, nós não entendemos o que a Bíblia diz. Mas precisamos orar, buscar no Senhor. A palavra diz que onde o Espírito habita, onde está o Espírito, ali há liberdade. Então temos que dar liberdade para o Espírito Santo nos revelar a verdade e nós entendermos os ensinamentos de Cristo, para aí sim termos a compreensão da palavra, conhecer os nossos erros, nos arrepender, não por medo do castigo, mas por amor ao Senhor. Amém? Então fica aí um ensinamento, o porquê que muitas pessoas praticando o mal não são castigadas.
Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e fique na paz.